vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Aleluia. Mas no 13 fala que nós nos alegremos, né? Senhor Jesus. Irmãos, a nossa esperança não é nesse tempo, né? A nossa esperança é na volta, quando o Senhor voltar, né? Então a nossa esperança é em Cristo, né? Ó Senhor Jesus, vamos cheios de Espírito, estar desfrutando da palavra neste momento, né? O Senhor possa falar aos nossos corações. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém. Irmãos, Jesus é o nosso Senhor. Eu estarei hoje compartilhando com os irmãos a mensagem que foi falada no domingo, né, passado. Inclusive, durante a semana, nós desfrutamos, né, nas imersões, a respeito dessa palavra. E ontem, o Senhor falou para nós, né, como que foi todo o processo que o Senhor fez, né, para nos dar a oportunidade de estarmos aqui hoje, vivendo a vida da igreja. O irmão mostrou para nós que o Senhor, Ele era o Verbo, né, Ele era a Palavra, e Ele estava com Deus, e Ele era Deus. Amém. E depois, Ele se esvaziou, né, a gente sabe toda a história ali em Isaías, fala sobre isso, Ele se esvaziou de toda a sua glória, né, se tornando um homem, né, para viver como homem e experimentar as mesmas coisas que nós experimentamos hoje. Aí ele passou a conhecer realmente como era o viver de um homem, né? E o mais importante, ele estreitou a comunhão com o homem. Antes ele era um Deus que era como se ele estivesse longe, né? Mas através de todo esse processo que o Senhor teve que passar, né, para chegar mais ao homem. E muito mais ele fez. Ele foi à cruz e morreu por nós. Depois ressuscitou e tornou o Espírito. E esse Espírito habita dentro de nós. Então nós sabemos que qual é importante conhecer mais o Senhor. Isso mostra para nós que Ele nos ama de tal maneira. E Ele realmente se entregou por nós. E para não foi por acaso, só por simplesmente se entregar, Ele entregou por nós para nos dar uma nova oportunidade de estarmos aqui, né, desfrutando da pessoa dele através da palavra, né? E irmãos, é por isso que a palavra dessa semana tem um tema muito assim interessante, né? Muitos não gostam de sofrimentos, né? Na verdade, quem não gosta do sofrimento é o velho homem. Porque ele sabe que o sofrimento nos leva mais perto de Cristo, o sofrimento nos transforma, nos dá resiliência até mesmo para passarmos por situações e ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Olha o quanto que o sofrimento, esse sofrimento aqui, irmãos, eu quero deixar bem claro para os irmãos que não é um sofrimento que as pessoas às vezes aprontam aí no mundo. E vou dar um exemplo aqui, um camarada vai ali e rouba, faz um roubo, aí depois ele é pego pela polícia, vai para a cadeia. Não é esse sofrimento, viu? Esse sofrimento, Tiago deixa bem claro que esse aí é o homem que cava a sua própria cova e cai dentro dela. Esse sofrimento aí não vai nos levar a ter um viver agradável a Cristo. Esse sofrimento a causa, como diz, ali tudo que a pessoa está passando, foi ele mesmo que causou. Ou seja, é a conta que ele está pagando do que ele fez. Esse sofrimento aí, talvez a pessoa fale, eu estou passando por isso porque o Senhor quer que eu... Não, foi ele que causou. Mas esse sofrimento que é falado aqui, que Pedro fala, é o sofrimento quando você está vivendo de acordo com a vontade de Deus
E o sofrimento vem. Que sofrimentos são esses, irmãos? Você vai pregar o evangelho, você aguenta um não na cara, você vai falar do Senhor para as pessoas não recebem. São muitos sofrimentos. E também o sofrimento para nos trabalhar a alma. É esse sofrimento que nos leva a trabalhar a nossa alma, que nos leva a Cristo. Que nos fazem ser pessoas adequadas, né? Então, por isso que Pedro fala assim, não estranheis, né, o fogo. A palavra, deixa eu ver aqui, diz ainda fogo ardente, né, que surge no meio de vós. Irmãos, não é um fogo qualquer, viu? Não é um fogo lá do seu fogão de lenha, não. Esse fogo aqui é um fogo para apurar ouro, apurar prata. É de alta temperatura, né? Então, por quê, irmãos? Porque a nossa alma ela é terrível. Se não for um fogo desse tipo, não vai trabalhar a nossa alma. Senhor, por isso que o Senhor, quando nós estamos passando por esses sofrimentos, pela vontade de Deus, irmãos, é muito ganho. O hino mostrou para nós, é ganho para nós. Então Pedro ele deixa bem claro que se necessário, ele até fala, se necessário serás contristado por várias provações, né? E se for realmente necessário, vai acontecer. O Senhor ele quer trabalhar em nós, né? Então todo o processo de salvação, tudo que o Senhor fez ali na cruz por nós, tinha um objetivo: trabalhar o homem, salvar o homem de si mesmo e levar o homem para reinar com ele, né? Senhor Jesus. E aqui mostra para nós, Pedro está falando de algo que ele viveu, viu, irmãos? A gente tem que colocar na mente que Pedro não estava falando de outra pessoa. Ele estava falando de si mesmo. Porque nós vimos o quanto que Pedro foi trabalhado por Deus, né? Ali o Senhor, ali o verbo estava ali presente entre eles, né? Era Jesus, o Senhor Jesus, ali como uma palavra, como o verbo, que estava lá no princípio com Deus, se tornou homem e estava ali no meio deles. Na verdade, eles foram trabalhados com a presença física do Senhor. Pedro foi trabalhado com a presença física. Quantas vezes o Senhor repreendeu Pedro? E nós não gostamos disso, né? Quando alguém nos repreende, a gente fica meio... Se você não estiver vivendo, desfrutando de Cristo, desfrutando da palavra, a gente começa, o velho homem, na hora ele começa a atuar. Nós não gostamos de repreensão nenhuma, nós não gostamos dessas coisas, porque isso nos leva a estar mais perto do Senhor. Estou falando aqui quando você está servindo na vida da igreja, com o irmão, fala, irmão, esse serviço que você fez aqui não era assim para ser feito. E a gente, por achar que a gente sabe as coisas, né, suponhamos que eu estou tocando um hino ali e o irmão chega e fala, irmão, esse hino você tocou esse hino todo errado. E eu achando que eu estava fazendo certo. E quando eu tenho achando que tem razão, eu toquei o hino certinho, mas o irmão falou, irmão, está errado, não é assim. Se eu, irmão, não estiver no Espírito, o que vai acontecer? A minha alma ela vai florar e vai ficar chateado com o irmão. Poxa, eu aprendi assim, foi dessa forma que eu aprendi. O irmão vem falar que estou tocando tudo errado. Esse tipo de sofrimento nos leva a Cristo. Eu dei o exemplo da música, porque na música isso acontece, né? E também nos outros serviços também acontece. Mas na música é mais porque a música ela mexe com a nossa emoção. Né? Eu ouvi um irmão falar uma vez que o tocador ele tem duas almas, né? Aí você imagina, uma alma só já é difícil, imagina duas almas. A outra alma é a alma de tocador, que ele acha que é o que ele faz que é o certo. E ele não aceita correção, ele não aceita a direção do irmão que está ali conduzindo o serviço de música, não aceita nem nada disso aí. Aprendi assim, eu toco assim. Se vocês quiserem, é dessa forma. Essa é a alma do tocador, a segunda alma que ele tem. É por isso que o louvor é algo muito importante. Porque, irmãos, quando nós servimos o Senhor no louvor com o coração voltado para o Senhor, o louvor ele prepara a esfera. Ele prepara esse momento que nós estamos passando agora, esse momento aqui que é tão importante, que é a palavra. Ele prepara nós para esse momento. Talvez a gente está naquela porta ali tão quebrado, né? Teve uma semana complicada, muita coisa aconteceu,
e você chega aqui no local de reuniões, os irmãos estão tocando um hino, está louvando ao Senhor, e você entra naquela esfera gostosa, e aquele louvor começa a falar no seu coração, porque o louvor da vida da igreja é a palavra cantada, e os irmãos começam a falar ali, cantando um louvor, e esse louvor essa palavra cantada começa a entrar no seu interior, e vai te animando, vai te dando vigor. Aí quando vem esse momento da palavra, seu espírito está preparado para receber a palavra. Olha o quanto que é importante o louvor. E é por isso que no louvor o homem costuma ter duas almas, porque o inimigo ele quer barrar esse serviço. Porque ele sabe que um louvor debaixo do encabeçar de Cristo, debaixo da direção do Espírito, faz uma obra em nós. Então, olha o quão é importante a gente estar alinhado à palavra de Deus. Porque aqui Pedro fala de algo que ele viveu na carne, ele presenciou isso. Ele foi trabalhado pelo Senhor fisicamente. O Senhor estava ali sempre dando uma vez, quando dava uma encurtada na corda dele, né? O jumentinho querendo avançar, o Senhor encurtava a corda. E muitas vezes nós não aceitamos esse encurtar de cordas, né? A gente quer liberdade. Você quer falar quer fazer o que você pensa, né? Quer fazer do seu jeito. E nós sabemos que para servir o Senhor, para ser úteis nas mãos de Deus, nós precisamos estar debaixo do governo dele, debaixo da direção de Deus. É ele que dá as dicas, porque ele é o cabeça da igreja. A igreja é dele, vimos aí no compartilhar aqui na imersão. Ele é o cabeça da igreja. E Pedro foi totalmente trabalhado, né? Esse fogo ardente que fala aqui, queimava em Pedro. Queimou ele, né? Trabalhou nele, tirando as suas impurezas, até ele se tornar um homem. E nas epístolas ele já estava bem trabalhado, né? Mas não foi fácil. Pedro tinha uma natureza muito complicada, né? E nós não podemos ficar julgando ele, porque nós também temos. Cada um tem o seu ponto fraco com respeito a quando nós se tratamos de velho homem. Cada um tem um ponto que, se tocar naquele ponto, ó Senhor Jesus, a pessoa se transforma, vira outra pessoa. As pessoas lá em casa, por exemplo, minha mãe fala, mas você é muito bom. Eu falo, não sou bom não. O dia que tocar no ponto, que aqui na minha alma tem um lugar que, se tocar, Senhor Jesus. Então, as pessoas, por a gente ter uma natureza que já veio de berço, acha que já tá bom. O cara é bom. Não tem ninguém bom, não. Bom é Deus, né? O próprio Senhor Jesus falou isso. Quando os discípulos falaram com ele, o Senhor é bom, e começou a elogiar ele, o que ele fez? Ele cortou reto. Bom é Deus. Então, tudo que nós vamos fazer na igreja, se o homem começar a nos colocar lá em cima, lembra disso, fala com ele, bom é Deus. Né? A glória, irmão, nós temos que ir de honra, nós temos que ir lá dar ao Senhor. Senão isso entra no nosso coração e a alma começa a sobressair o ego que está dentro de nós, como diz, o orgulho que está dentro de nós, ele começa a brotar. Ó Senhor Jesus. Amém. Mas você sabe por que Pedro, mesmo ele passando por tantas, como diz, tantas coisas ali, né? Tantas coisas aconteceu com Pedro, e ele permaneceu ainda firme. Porque ele conhecia o plano de Deus, né? Ele conhecia a vontade de Deus. Amém. Ele sabia o que Cristo veio fazer nessa terra. Então, hoje, para nós, ter a mesma postura que Pedro teve, né? A mesma posição que Pedro teve. Nós temos que lembrar disso, nós temos que conhecer quem é Deus. Amém. E por que ele veio essa terra como homem e por que ele me colocou no viver da igreja. Tudo tem um sentido, tem um objetivo. Nada aconteceu por acaso. O Senhor foi tudo planejado. Amém. Porque ele nos conhecia antes da fundação do mundo. Ele sabia que cada um de nós ia ser úteis nas mãos dele hoje. Amém. Então, irmãos, Pedro sabia disso. Por isso que ele permaneceu.
E quando a gente não tem clareza, não tem essa visão assim bem clara para nós, o que acontece? A primeira repreensão que você levar no seu serviço lá, você deixa o serviço de lá, não quer servir mais. Estou servindo com os irmãos no serviço de limpeza. Aí o irmão chegou, irmão, essa sala aqui, mas você limpou isso aqui, irmão? Limpei, irmão. Parece que não limpou, não. Né? Não, irmão, precisa dar mais uma ajeitadinha. Aí você já faz igual Caim, né? Caim cai o semblante, entristece, e aí você fala, a partir de hoje eu não vou servir mais na limpeza. Você não conhece Deus. Você não conhece o propósito de Deus. Você não conhece a vontade de Deus. Porque se você conhecer, você fala assim, amém, irmão, somos um. Não é porque você vai estar ali, irmãos, é fazendo o melhor para Deus. Você não está fazendo para homens. Amém. E essa repreensão que o irmão falou com você, é para trabalhar a sua alma. É para expor o seu coração, para expor aquilo que está dentro de você. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor, irmãos, Ele tem um propósito para cada um de nós, trabalhar a nossa alma. Ainda que seja com fogo ardente, mas vamos aceitar o trabalhar do Senhor. Porque só vai haver edificação na igreja, se nós aceitarmos isso, né? Uma edificação, ela tem trabalho, uma edificação, ela tem cortes, ela tem reparos, tem tudo. Né? Para edificar uma parede dessa aqui, para levantar uma parede, muitos tijolos foram cortados, né? Foram separados ali para encaixar no lugar certo, para haver uma edificação. Da mesma forma somos nós. Para haver edificação na igreja, o Senhor vai cortar as pontinhas, vai reparar, vai tirar as coisas que precisam ser retiradas, para que cada um encaixe no lugar adequado. E para haver uma grande edificação. É essa que é a visão que o Senhor tem da igreja. Ele já vê a igreja edificada, mas hoje Ele está fazendo uma transformação em cada um de nós. E nós precisamos ter um coração simples, obediente à palavra e aceitar. Não nunca achar que nós já sabemos demais, né, que o que eu conheço da palavra já está o bastante. Porque quando nós pensamos dessa forma, o trabalhar de Deus é esbarrado. Ele para. Né, ele para de trabalhar. Nós vamos ter um coração simples e receber essa palavra com o coração bem aberto e deixar que o Senhor faça a obra em nós. Amém. Porque, irmãos, todos nós somos importantes no corpo. E Ele precisa de todos os membros. Né? Ainda que o serviço que eu exerço aqui na igreja não apareça. Vou dar um exemplo aqui no nosso corpo humano, um coração, ele está escondido, mas olha o papel importante, olha a função importante que um coração faz no corpo. Você já imaginou o camarada com o coração trabalhando aqui para o lado de fora? Todo mundo corria dele, né? Coração aqui para o lado de fora. Então, tem serviços no corpo que ele fica escondido. Talvez tenha um irmão que vem aqui na reunião, talvez nem abra a boca para compartilhar aqui, mas na casa dele ele se dobra o joelho e ora com cada irmão, para cada irmão, para cada os irmãos que estão à frente da obra. O irmão está ali sempre orando. E a gente olha para o irmão e fala, poxa, mas o irmão não compartilha, não fala nada, senta na cadeira dele e vai embora. Mas nós não conhecemos o coração do irmão quanto à igreja. Talvez lá na casa dele, ele fica ali 1, 2 horas, 3 horas ali, orando pela igreja. Né? Então são serviços, isso é um serviço, irmãos. Orar pelos irmãos é um serviço. Amém. Ele está sendo também útil no corpo. Ele está fortalecendo a igreja através da oração dele. Então, tem coisas que nós não podemos falar, nós não podemos julgar os irmãos. Porque o Senhor fala na palavra dele, se todos são importantes, todos são importantes. Então, isso mostra para nós que Ele quer trabalhar em todos nós. Ele quer que todos estejam de acordo, né, com a vontade dEle, para ser úteis cada vez mais e reinar com o Senhor no mundo que é divino, né? Ó Senhor Jesus.
ó Senhor Jesus. E nós sabemos, irmãos, que tem muitas pessoas que acham que a partir da salvação, igual o irmão mostrou ontem, que aqueles que, João fala bem claro para nós, né? Que aqueles que creu e recebeu o Senhor, foram salvos, né? Creu e recebeu para dentro de si, foram salvos. Amém. Mas, irmãos, não basta só essa salvação. Ainda há um processo, ainda há um caminho para frente para nós trilharmos, né? Aqui o Senhor mostra para nós que não basta só receber o Evangelho da graça. Nós temos que estar vivendo, a partir do Evangelho da graça, nós temos que estar vivendo o Evangelho do Reino, que é o Evangelho que nós temos hoje. Essa palavra profética, né, que o Senhor tem nos dado, que trabalha em nós, que nos renova, que nos dá força, que trabalha a nossa alma. E ela vem ali como aquela espada de dois gumes, separando o espírito da alma ali, ó, que é tão próximos. O espírito e a alma é tão próximos que nos confunde. Eu falo porque às vezes você tem uma vontade e talvez não é vontade de Deus, e você vai até ora, mas a sua vontade é tão grande por aquilo que você está querendo conseguir, que você acha que Deus bateu o carimbo lá e aprovou. Mas não foi aprovado. É por isso, irmãos, que a gente tem que ter uma profundidade muito grande com a palavra. Muito discernimento espiritual. O discernimento espiritual, ele vem através do tanto que eu desfruto do Senhor. Porque na medida que eu vou desfrutando do Senhor, eu vou conhecendo mais a Deus. Eu vou conhecendo mais a vontade dele. Sim. E aí, quando acontecer esses detalhes, eu consigo, porque a palavra ela é espada de dois gumes, ela vai separar. Não é isso? Ela vai discernir o que é minha vontade própria e o que é a vontade de Deus. Então são tão próximos que se a gente não tiver cuidado, a gente acha que está fazendo a vontade de Deus. E depois acontece algo que você não deu certo o seu plano, que você estava querendo, e você fala, poxa, eu sou um filho de Deus, eu desfruto da palavra, eu estou nas reuniões todas, mas eu orei ao Senhor e Ele me respondeu o que era para ser, e agora por que está acontecendo isso? Porque não foi. Porque se fosse a vontade de Deus, tinha dado certo. Né? Então a gente tem que ter muito clareza quanto a isso. Amém. Então a nossa salvação, ela precisa ser desenvolvida. Amém. Nós não podemos parar só no Evangelho da graça. Eu criei no Senhor, passei pelas águas, fui batizado, hoje eu sou um filho de Deus. Sim, você é um filho de Deus. Mas você vai ficar sendo um filho criança toda a vida? Tem que crescer, tem que amadurecer. Tem que ficar de maior idade para receber o reino. Senão, o Senhor não vai colocar ninguém lá para reinar, né, para ser, né, para reinar com ele, criança. Então nós precisamos desenvolver a nossa salvação. A irmã falou ali, temor e tremor. Ou seja, é alguém que tem uma reverência tamanha quanto a palavra de Deus. Né? Se a irmã está falando a palavra, você está focado, você está desfrutando, você tem reverência à palavra. Então, essa salvação, ela precisa ser desenvolvida. E nós sabemos que a nossa salvação, ela não é desenvolvida de um dia para o outro. As pessoas têm uma visão aí fora errante quanto a isso. Acha que eles falam o crente, né? Igual o irmão falou, todos nós somos crentes, nós criamos no Senhor, então somos crentes. Eles falam, os crentes eles acham que o camarada, quando se torna um filho de Deus, já tem que mudar do dia para... Me tornei filho de Deus hoje, amanhã eu já tenho que ser outra pessoa. E nós sabemos que há um processo longo, né? Nós somos transformados de glória em glória. Para falar isso, todo dia o Senhor, Ele nos transforma mais um pouquinho. Mas tudo isso depende de mim também. Depende da minha busca, depende da minha aceitação quanto à palavra. Porque se eu não busco e não aceito a palavra, o Senhor, Ele não vai romper corações e vai entrar para fazer uma obra em nós. Eu tenho que permitir, né? Então, desde que eu permito, né, que o Senhor entre em mim, a sua palavra entra em mim. Ali, como eu falei naquela outra
dia que eu compartilhei com os irmãos, que é como aquele jato d'água, aquela palavra que entra ali fazendo uma obra, como essa espada de dois gumes, separando aí. Irmãos, com certeza vai haver em nós crescimento. E isso acontece naturalmente, sem meu esforço. O que eu tenho que fazer é desfrutar da palavra. Amém. Comer de Cristo. Alimentar da palavra todos os dias. E quando nós alimentamos dessa palavra, ela vai entrando em nós e fazendo essa grande obra. E junto dessa palavra, esse fogo ardente vai queimando ali as impurezas, né? Vai tirando aquilo que está no nosso interior, na nossa alma, né? Nos purificando, né? Fala que a nossa alma ela tem que ser apurada como o ouro e a prata, né? São elementos que passam por uma temperatura muito alta, né? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E nós sabemos, irmãos, que quando nós cremos no Senhor, uma sementinha do reino foi plantada no nosso coração, né? Todos nós aqui temos uma semente plantada no nosso coração. Quando eu criei e recebi o Senhor, como agricultor, plantou ali uma semente. Mas essa semente, ela precisa crescer, ela precisa frutificar, né? Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. E essa semente, na medida que ela vai crescendo, que é a palavra, né? Que é aquilo que o Senhor nos deu, é Ele mesmo dentro de nós como Espírito. Na medida que a vontade de Deus, ela vai tomando o nosso ser, e essa semente crescendo, vai tomando o nosso ser, o que acontece? A nossa alma, ela vai ser trabalhada, vai ser transformada, que é o ponto mais importante no homem que o Senhor quer trabalhar, é a nossa alma. Nós sabemos que quando nós cremos, o Espírito ficou pronto, né? Quando o Senhor voltar, se eu permanecer de acordo com a vontade dele, eu vou ter um corpo de glória, um corpo regenerado, né? Um corpo de glória, na verdade. Então, mas no meio tem a alma, e o Senhor quer trabalhar essa alma. Por isso que hoje, essa palavra dessa semana, do domingo, está falando sobre os sofrimentos. Sofrimentos, irmãos, não é para a gente ficar murmurando quando vier. Sofrimento é para a gente dar glória a Deus, dar graças a Deus por sofrimentos. Sofrimentos que você passa que você percebe que é o trabalhar do Senhor na sua vida, então você tem que dar graças a Deus, né? Porque esse sofrimento não vai nos levar a ser cada vez mais úteis, né? Senhor, aí vai haver crescimento também espiritual. Eu não vou ser uma criança espiritualmente falando. Eu vou ter experiências, que é o mais importante, né? Eu vou ter experiências na palavra, eu vou ter experiência com o Senhor nas minhas orações, tudo vai haver experiência de Deus para conosco, né? Amém. E aí eu vou poder usar essas experiências para ajudar outros irmãos, para ajudar outras pessoas, né? Você vai falar de algo que você está vivendo, né? Igual Pedro escreve aqui essas epístolas, algo que ele viveu, experiência dele, né? Por isso que é muito importante a gente estar desfrutando das epístolas, né? Senhor Jesus. Amém. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Ó Senhor Jesus. 5, 23. 23. Amém. Aqui, ó. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Até aí. Olha só o que fala aqui. Ele quer transformar, irmão, todo o nosso ser. Ó, em tudo, espírito, alma e corpo. Então, esse trabalhar de Deus, igual eu falei, não é rápido, irmãos. Mas, quanto mais eu desfrutar dele,
com mais eficiência Ele vai fazer essa obra em nós, né? Então nós temos que ser simples a receber a palavra, essa palavra atual que o Senhor tem nos dado, não ficar analisando a palavra, porque quando nós analisamos a palavra, nós saímos do Espírito, voltamos para a nossa razão humana, né? Ó Senhor, e aí o Senhor, o que acontece? Ele não acha caminho em nós. Mas se eu tenho simplicidade a receber a palavra, com certeza ela vai fazer essa obra em nós. Vai nos conservar íntegros até a volta de Cristo. Aí o Senhor vai chegar e vai falar, não, isso aqui está pronto, né? Essa como diz, a sementinha que eu plantei lá no início, olha, agora gerou fruto. Né? É isso que é a vontade de Deus para com o homem. Que o homem se torne um filho, amadureça e dê frutos, né? Tem que ser assim, senão, irmãos, quando o Senhor voltar e nos achar da mesma forma que estávamos, Senhor Jesus, nós vamos ficar aqui nessa terra para a grande tribulação. Infelizmente, a palavra é bem clara para nós, né? Mostra para nós qual vai ser a realidade daqueles que hoje não permite o trabalhar do Senhor. Então, vai ser necessário passar por vários sofrimentos, né? Tribulações, né? Oh, Senhor Jesus. E Pedro ele deixa bem claro sobre isso, a necessidade ali do sofrimento, lá em 1 Pedro, capítulo 1. Os irmãos podem ir para frente um pouco aqui. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Isso aqui Pedro aqui deixa bem claro que é necessário. Ó Senhor Jesus, fala assim, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Olha, o que vai acontecer aqui, irmãos? Vai redundir, né? Em louvor, glória e honra. Então, você tem que estar lembrando disso, quando você estiver passando por um sofrimento, lembra disso. Pensa lá no futuro. Pensa lá na frente, não pensa aqui agora, que aí você começa, se você voltar, se você tirar o foco de Cristo e voltar para si, você começa a murmurar. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma vez eu trabalhava com um rapaz, a gente fazendo roçada, essas coisas. Ele pega uma manga para roçar, mas enorme. Aí logo no início do serviço ele parou e olhou assim para a manga e falou, rapaz, olha o tanto de coisa que tem para nós roçar. Você tá doido, moço? Aí eu olhei para ele e falei, por que, moço? Ah, moço, você tá doido? Você tá doido, é serviço demais, moço. Ela falou, moço, esquece do serviço e pensa no dinheiro que nós vamos ganhar da roçada. Esquece do serviço e pensa no dinheiro, rapaz, que nós vamos ganhar. Aí ele parou assim, é mesmo? Eu falei, se você ficar olhando o serviço, você vai esmurecer, você vai desanimar. A mesma coisa somos nós, quando nós estamos passando por sofrimento, se você olhar para a sua condição agora, isso é olhar para a terra, irmão. Olhar para baixo, olhar para a terra. Mas quando você levanta as vistas e olha para o céu, olha para Cristo. Amém. Se você vai lembrar aqui do final desse versículo, louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém. Você tem que focar nisso. Aí esse sofrimento aqui do tempo presente vai ser nada para você. Você vai passar por eles de uma forma, as pessoas ao seu redor vão falar, poxa, fulano está sofrendo tanto e está tão alegre. Mas essa alegria é porque você tem confiança que um dia tudo aquilo vai tornar louvor, glória e honra. Sim. Aleluia! Aí, o que acontece? Você anima. Há esperança para nós, irmãos. Há esperança para nós. Então não fica focado nas coisas dessa terra, né? Nos sofrimentos. Sofrimentos, irmãos, vai ter sempre. Eles vão vir. Vai ter sempre sofrimento. Mas nós precisamos estar focados em Cristo, né? Olhando
firmemente, né? Paulo fala disso, firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olhando firmemente. O que é olhar firmemente? Mas é para não distrair com nada. É ter um foco, ter uma visão ampliada, né? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E tudo isso, irmãos, tem um objetivo desse sofrimento. Nada que acontece quando o Senhor faz conosco. Nada que acontece é por acaso, tem um objetivo, tem um propósito. E um dos propósitos é conhecer o nosso coração. A palavra fala que enganoso é o coração do homem. Mas quando nós somos submetidos às provações que o Senhor deixa passar, permite que nós passamos, o que mostra? Aí vai mostrar o interior do homem. Vai mostrar o nosso interior. O que é que tem no meu coração? Tem orgulho, tem ciúmes, tem tanta coisa ruim. Nós vimos aqui, o irmão Magno, até ele aprofundou bem ali em Jó. Olha a luta que foi para o Senhor mostrar o que estava no coração de Jó. Sim. Foi muita coisa. Você vai lendo ali, a partir dela chega já no capítulo 42, que ele começa a ver quem ele era realmente. Então, irmãos, Pedro, deixa bem claro, se necessário, será várias provações, porque talvez 1, 2, 3 provações ainda não vai revelar o que está no seu coração. E o Senhor ele vai mandar mais, até te mostrar que nós somos dependentes dele, que nós não somos nada. E tudo que está no nosso interior, não agrada a ele e precisa ser retirado. E tem coisas, irmãos, que está mais a fundo, né? Tem coisas que precisa ser... O Senhor ele vai ter uma luta com cada um de nós, ele tem uma luta diferente, né? Mas vai ter luta que vai ter que ter várias provações para mostrar o que está no meu coração, para revelar quem eu sou. Porque, irmãos, quando nós não conhecemos, homem algum vai conhecer o seu interior sem se ele voltar para a palavra, sem se voltar para o Senhor. Se eu achar que eu me conheço, eu estou me enganando a mim mesmo, né? Por que eu falo isso? Pedro não confiou em si mesmo? Falou, não, Senhor, eu não vou te negar, não. Imagina, estou falando com minhas palavras, né? Imagina se eu vou negar o Senhor. O que aconteceu? Negou 3 vezes. Ou seja, Pedro ainda não conhecia o seu coração. Então, irmãos, vai haver, o Senhor, ele vai trabalhar em nós. Você tem que estar bem claro que você está no lugar onde o Senhor vai trabalhar em cada um de nós. Sim. Nós não estamos aqui por acaso. O Senhor tem algo grandioso para nós. Amém. Então nós precisamos permitir esse trabalhar para expor o nosso coração. Senhor Jesus. E esse trabalhar do Senhor, ele tem um duplo sentido, né? As provações que vêm, elas têm um duplo sentido. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Mostrar o que está, já falei, mostrar o que está no nosso coração, e o outro nos levar a depender mais dele. Porque você está levando a sua vida sem depender do Senhor. Vivendo totalmente fora do governo de Deus. Né? Ainda que seja um filho, irmãos. Ainda que seja filho. Nós podemos estar vivendo fora do governo de Deus. E aí, começa a vir as coisas. Começa a vir o sofrimento, as provações. Porque o Senhor ele vai te levar para isso, para você voltar. Para você voltar ao primeiro amor. Para você voltar para Ele. E aí, o que acontece? Aí você vai, mesmo assim, ainda, mesmo você passando por aquelas provas, você ainda tenta resistir em sua natureza caída, em seu homem natural. Mas vai chegar um ponto que o cara olha para um lado, olha para o outro e fala, agora não tem mais jeito. E aí o que vai acontecer? Ele vai lembrar, eu preciso voltar para o Senhor. Né? Então, esse é o segundo ponto, né, das provações. É nos fazer a estar dependente totalmente do Senhor. Tem uma dependência do Senhor constante. Porque se tiver tudo tranquilo, a gente esquece de Deus, né? Se tiver tudo bem,
você esquece de Deus. E não vamos buscar o Senhor só quando está como diz, lá dentro do buraco. Vamos buscar estar com o Senhor quando nós estiver bem também, irmãos. A palavra fala que nós temos que dar graça em tudo, né? E nós costumamos dar graça mais ao Senhor quando você está passando por um momento difícil, né? Nós temos que dar graça ao Senhor em todos os sentidos, né? Vamos ler Deuteronômio capítulo 8. Olha isso aqui que fala nesse versículo, irmãos. Deuteronômio capítulo 8, versículos 2 e 3. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Eu só vou ler essa passagem aqui e vou também já finalizar por causa do tempo, irmãos. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Deuteronômio capítulo 8, versículos 2 e 3. 2 e 3. Ó Senhor Jesus. Dois e 3. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, e guardarias ou não os seus mandamentos. O 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que não os conhecias, nem teus pais, nem os conheceu, para te dar a entender, e não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Olha só aqui. Então, hoje o Senhor mostrou para nós que os sofrimentos, eles têm um sentido, eles têm um propósito, eles têm um objetivo. Trabalhar o homem para se tornar algo especial para ele, né? Algo que vai ser útil, né? Cada vez mais nas mãos do Senhor. Então, vou deixar um tempinho para os irmãos compartilharem, né? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Os irmãos têm liberdade, né? Para compartilhar. Eu achei da gente fazer uns grupos, né? De 3 irmãos aqui, para a gente dar uma ruminada juntos, né? Senhor Jesus. Senhor Jesus.